Fala, moçadinha! Vocês estão bem mesmo? Espero que sim. Professor Whindersson na área. Mais um tema de geometria e agora eu vou falar dos polígonos, em especial os quadriláteros e dar uma pinceladinha na ideia de polígonos, tá bom? É isso então, vamos nessa! Pá! Safadinhos. O que são os quadriláteros? Se eu perguntar para vocês o que são quadriláteros, o cara vai falar, professor, é um bichinho que tem quatro lados. Cara, perfeito. Quatro lados e quatro vértices, quatro ângulos, chamado de quadrilátero. É um polígono. Tem mais de três, tudo é polígono daí para frente, tá bom? Tá aí, bonitinho, ó. A gente pode classificar os quadriláteros, primeiro, como trapézios, se ele tiver um par, somente um par de lados paralelos, tá? Ou pelo menos um. Se garantir um, ele já é um trapézio. Então tá aqui, esses dois lados são paralelos. Quando esses dois ladinhos aqui, ó, esse e esse lado, eles são diferentes, ó, esse aqui, tá vendo? Ó, esse e esse. Quando eles são diferentes, a gente chama ele de trapézio escaleno. Quando esses dois lados são iguais, nós chamamos de trapézio isósceles. Ó. Então, ele tem dois lados que são paralelos e os outros dois lados são iguais. Ou ele pode ser assim, ó. Ele continua sendo um trapézio, mas é um trapézio retângulo, onde ele tem aqui dois ângulozinhos bonitos de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Esse lado é paralelo, esse aqui tem que ser paralelo a esse para ele ser o trapézio. Então, garantiu que um par de lados é paralelo, trapézio é o nome da figura. O paralelogramo, ele tem dois pares paralelos, ou seja, os lados que estão opostos. Então, aqui, ó, esses dois são paralelos e esses dois aqui também são. Tá bom? Pronto, isso aí já é um paralelogramo. Paralelogramo. Os quatro lados, 2 a 2, são paralelos. Olha um outro aqui, ó. Esses dois lados são paralelos e esses dois também. Tá bom? O trapézio tem um par de lados paralelos. O paralelogramo tem dois pares. E o que é um retângulo? É um paralelogramo. Então, lembra aí, ó. Ele não é um quadrilátero que tem os dois lados opostos paralelos. Mas esse aqui, o retângulo, possui quatro ângulos de 90 graus. Ó. Dois lados paralelos, dois lados paralelos. É um paralelogramo, certo? E ele tem quatro ângulos de 90 graus. Olha um outro aqui. Paralelos, paralelos, 90, 90. Não é bonito? E o que é um losango? É um paralelogramo, então lembrem aí, por favor, o trapézio não tem nada a ver com retângulo nem com losango, né? A não ser aquele trapézio que é chamado trapézio retângulo, porque tem dois ângulos de 90 graus. O losango ele tem os quatro lados iguais. Então, ó, paralelos, paralelos, mas essas medidas são todas iguais. Paralelos, paralelos, mas as medidas são iguais. Então, dos quadriláteros, nós temos com dois lados paralelos o trapézio, com quatro lados, só que 2 a 2, o paralelogramo. Se o paralelogramo ele tem quatro ângulos de 90 graus, ele é chamado de retângulo. E se o paralelogramo tem quatro lados de medidas iguais, ele é chamado de losango. E agora vem o quadrado. Cara, o quadrado é mágico. Por quê? Porque ele é um quadrilátero, ele tem esses dois lados paralelos, ou seja, ele é um trapézio. Ele tem os outros dois lados paralelos, ele é um paralelogramo. Ele tem quatro ângulos de 90 graus, ele é um retângulo. E ele tem quatro medidas iguais, ele é um losango. Cara, é muito bonito, muito lindo. O quadrado é o Samurai Joe. Tem os quatro lados iguais, quatro ângulos iguais. Tem os dois lados opostos paralelos e ele tem um quadrilátero. É muito bonito essas definições. Uma das propriedades do paralelogramo que eu acho mais maneira que a gente usa na resolver exercício, em todo paralelogramo, dois ângulos opostos são congruentes. O que é oposto? Né? Aquele que passa pelo terceiro, assim, ele não é adjacente, tá bom? E dois ângulos não opostos, que são esses, adjacentes, são suplementares, ou seja, a soma das medidas dá 180. Então, olhem só, está aqui um paralelogramo, tá lá B, C e D. Se eu fizer as duas paralelas que a gente conhece aqui do lado e as duas transversais, você já nota o seguinte, ó, que C, vou mostrar para vocês que C e A são iguais. C e D são iguais porque eles são
correspondentes. E quando você olha para o A também é igual a C, porque eles são alternos internos. Então, isso aqui, ó, os ângulos, eu garanto para vocês que esse ângulo e esse são iguais. Quando eles estão assim alinhados, como por exemplo C e B, esses dois aqui, eles são colaterais internos. Então, pela ideia, a soma deles já vai dar 180. Isso aí é legal, cara. A gente usa essa paradinha. Outra propriedade bem legal, mas isso é para todo o quadrilátero, não é só para o paralelogramo. Qualquer quadrilátero convexo, a soma dos ângulos internos será 360. Então, vou mostrar para vocês. Qualquer troço de 4 lados tem essa propriedade. Ó. Aqui, A, B, C e D, eu vou partir aqui no meio e vou dar nome para esses aqui. Ó, X, Y, Z e T, e o outro vai ficar B e D mesmo. Tá? Se você olhar só para o triângulo de cima aqui, ó, só para esse triângulo aqui, ó, y mais t mais b dá 180. Tá? Guarda isso. Por que isso? Porque a soma dos lados de um triângulo, a soma dos ângulos, vale 180 graus. Qualquer triângulo. Se você olhar aqui para baixo, então, x mais e mais d dá 180 graus. Agora, vamos lá, olha só. Quando você posiciona aqui, ó, x mais e mais d mais y mais t mais b, vai dar 360. E quem que é x mais y? Não é A? E quem é z mais t? Não é C? Então, você conclui que a soma de todos os ângulos de um quadrilátero qualquer dá 360 graus. Para os polígonos, eu vou aproveitar então esse recurso dos quadriláteros para a gente extrapolar as medidas. Então, olha só, em um polígono de n lados, qualquer lado, é interessante que ele seja acima de 2, né? Porque o triângulo tem soma, um biângulo não existe, ele não completa uma figura, tá? Então tem que ter 3 ângulos, né? Por isso que o n tem que ser de 3 para cima. A soma das medidas dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, vou mostrar para vocês. Esse aqui nem precisa provar, né? 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180. A gente já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Mas se eu tiver um quadrilátero, acabamos de fazer isso. Ó, vou dividir de novo. Cara, não são 2 triângulos? Como é que a gente sabe que são 2 triângulos? Você faz aqui, ó, 4 lados menos 2. Estão vendo que eu estou usando o recurso da fórmula? 2 vezes 180 dá 360. Então, o quadrilátero é formado por 2 triângulos. E um polígono de 5 lados? Se você pensa aqui, ó, isso é um polígono de 5 lados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer cortes aqui, eu formo 3 triângulos. Faz 5 menos 2, 3. E cada triângulo vale 180. Ou seja, um pentágono, a soma dos ângulos internos é 540. Você fez aí 5, que é os lados, mas você subtraiu 2, ou seja, você formou 3 triângulos e um hexágono. Eu vou fazer aqui também, ó, é um hexágono. 1, 2, 3, 4 triângulos. Pronto, você vai 6 menos 4. 6 menos 2, que é 4. 4 vezes 180 é 720 graus. É a soma dos ângulos internos de um hexágono. Cara, isso é muito legal. Agora, vamos dar uma exercitada rápida nessas paradinhas aqui. Ó. Determine o valor de x. Tranquilo? Belezinha. Você vai fazer aqui que esses carinhas, todos eles, quando você somar, vai dar 360. Por quê? Porque isso aqui é um quadrilátero. Né? Você faz 4 menos 2 dá 2, 2 vezes 180, 360. Então, se eu somar 60 com x com 200... com 2x com 90 dá 360. Você faz aqui, ó, bonitinho, 60 com 90 dá 150, x mais 2x dá 3x, joga o 150 para o outro lado, ele passa negativo, e depois você subtraiu, divide 210 por 3, que dá 70. Pronto! Eu sabia disso porque tudo isso aqui é um quadrilátero e a soma tem que dar 360 graus. Na letra B, o que acontece com o pentágono? Opa, um pentágono é 5. 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180 dá 540. Muito bem, safadinho. E vamos lá. Você tem aqui 3 vezes x, né? Ó, você vai somar x mais x mais x, né, gente? Por favor. X mais x mais x dá 3x. 105 com 105, 210. O 210 passa para lá, vem negativo.
E você vai pegar 330 e dividir por 3, que dá 110. Olha que legal. E mais um, letra C. Que diabo é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. O hexágono a gente vai fazer 4 vezes 180, dá 720. Ou seja, se eu somar tudo isso aqui, ó, vamos fazer mais rápido aqui, ó. X mais x mais x dá 3x. 120 com 130 dá 250. 400, 420, 450. Jogo 450 para o outro lado, vem subtraindo, vai dar 270 dividido por 3, que é 90 graus. Não é legal? Não é bonito? Gostaram, gostaram, gostaram? É uma paradinha legal, baseada num triângulo, expandimos para um quadrilátero e daí para todo polígono é essa regrinha que a gente está fazendo agora. E para encerrar esse videozinho, o tema que falta é a área dos polígonos. Primeiro, a gente precisa recordar que a área nada mais é do que você fazer uma comparação entre algumas medidas, né? A área geralmente tem duas dimensões que ocupam um determinado espaço. Se a gente simplifica, começa pensando que um quadradinho desse de 1 por 1, ele é uma unidade, se eu tenho um quadrado 2 por 2, eu tenho 4 unidades dessa. Se eu tenho um quadrado 3 por 3, eu tenho 9 unidades dessa. E se eu tenho um retângulo aqui, que é 4 por 3, eu tenho 12 unidades. Então, pensem como uma unidade cada quadradinho. A UBMAP, por exemplo, ela explora muito isso. E você pode também, em qualquer situação, fazer algumas divisões da figura e depois somar tudo. Mas se você parte da ideia de que cada quadradinho tem lado 1 e ele corresponde a uma unidade de área, então é só você multiplicar um lado pelo outro que você conhece a área. Né? Então está aqui, ó, um quadrado, por exemplo, é só fazer n ao quadrado. Foi o que a gente fez aqui, 2, né? 2 vezes 2 dá 4, 3 ao quadrado dá 9, e por aí em diante. Tá bom? Quando chega num retângulo, então, a gente pode simplesmente construir a ideia de que pegar a quantidade de quadrados tomando nessa proporção a base e a altura, então a gente consegue, só multiplicando ele, já saber a área básica de um retângulo. É muito simples e direto e bonito. O pessoal ama de paixão. A relação que eu queria mostrar para vocês é a área e o perímetro. O que é o perímetro? É o contorno da figura. Então, aqui, vocês estão vendo que esse retângulo tem área xy, né? Lados xy. O perímetro é 2x mais 2y, enquanto a área é xy. Compare esses dois aqui, ó. Eles têm a mesma área. Por quê? Ó? Eles têm a mesma quantidade de quadradinhos. 8, 10, 12. Se você faz 6 vezes 2, 12, né? Aqui tem 3 vezes 4, 12. Eles têm a mesma área, mas têm perímetros diferentes. O perímetro aqui já seria 6 mais 6, que dá 12, 14, 16. Né? 4, 4, 8, na verdade, 8, 6, 14. Então, um tem perímetro 16, o outro 14. Eles podem também ter mesmo perímetro, mas ter área diferente. Então, por favor, não relacione diretamente perímetro e área, cada caso é um caso, tá? Então, não generalizem esse tipo de coisa. Necessariamente, duas figuras que têm o mesmo perímetro não têm a mesma área. O paralelogramo, então, nós já falamos dele no outro vídeo, mas eu quero aqui mostrar para vocês bonitinho. Tá? Tem várias formas da gente discutir essa área. Vocês estão vendo que eu fiz um corte aqui? E eu vou pegar esse pedacinho do triângulo que sobra e vou jogar aqui. Vocês estão vendo que ele ficou um retângulo? Então, a área do paralelogramo, gente, é a mesma do retângulo. É só fazer base vezes altura. É muito bonito, lindo. Tem outra forma também da gente fazer isso, né? Que seria a gente completando. Né? Ó, completando. Vocês estão vendo que eu inventei um valor de x aqui? Agora, pensem comigo. A área de tudo isso vai ser o retângulo, que é b mais x vezes h. Eu vou pegar a área do retângulo e vou retirar a área de dois triângulos, que são esses dois triângulos que eu inventei aqui. Ó. Mas a partir do triângulo e a partir do retângulo, eu tenho a área do paralelogramo. Então, aqui, ó,
O retângulo é B mais X, tá? Lembra, porque é isso aqui tudo, né, gente? Ó, B mais X vezes H. E a área do triângulo é X vezes H sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Como são dois triângulos, a gente divide por 2. Quando você faz esse vezes esse, ó, já morre. Aí a propriedade distributiva, BH e XH. Quando XH e o menos XH vão aparecer aqui, ó. Então a área do paralelogramo é base vezes altura. Gostaram? Gostaram? A outra ideia também que eu falei para vocês do triângulo, gente, vale a pena você recordar isso. Se eles têm a mesma base e a mesma altura, eles têm a mesma área. Então, esse retângulo bonitinho, azulzinho aí, ele tem a mesma área do paralelogramo que está em verde aí, ó. Mesma área. É só fazer base vezes altura. Se eles têm a mesma base, por mais que a figura seja bizonha, base vezes altura dá a mesma coisa. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu reparti a figura em várias outras. E aí eu vou fazer assim, ó. Ah, safadinho. Olha só, gente. Eles vão ter a mesma área. Tá vendo, ó? Eu fiz do meu jeito aqui. Espero que vocês tenham visualizado. Então não importa. Se tem a mesma base, mesma altura, tem a mesma área. O losango. O losango ele é um dos mais fáceis da gente visualizar a área. Porque ele tem duas diagonais. Vocês estão vendo que ele lembra um balãozinho de São João. O que você faz então, ó? Você pega esse triângulo, ó, trouxe ele para cá. Então, basicamente, ele tem a mesma área do retângulo. Só que esse retângulo aqui, ele vai ter a metade da largura, né? Porque eu peguei a diagonal menor e dividi por 2. Então, para achar a área do losango, é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. É bonito, lindo, emocionante. Pessoal, vamos lá. E o trapézio? O trapézio tem várias formas também de fazer. Mas o trapézio é aquela figura que tem dois lados opostos paralelos. Os outros dois lados não importam, né? Se esses dois forem paralelos, ele já é um trapézio. Se eu juntar um outro trapézio igualzinho àquele, nós vamos ter base grande, base pequena. Vocês estão vendo que ficou um paralelogramo? É base mais base vezes altura. Por que por 2? Porque fui eu que dobrei. Eu não quero eu não quero esse trapézio aqui, eu só quero de 1. Então, eu dividi ao meio aqui a figura. Ó. Então, é um retângulo dividido ao meio. Base maior, base menor, vezes altura sobre 2. Tem outra forma de fazer isso. Ó. E também é legal. Né? É transformar em dois triângulos. Ou seja, a área do trapézio é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. A área do triângulo 1 é base grande, altura sobre 2. A área do triângulo que está ele tá de cabeça para baixo aqui, a base é esse. Ó. Essa é a altura. É base vezes altura sobre 2. Quando você coloca a base que está aqui ó, e a base aqui, todos eles estão multiplicando por h, você põe o h em evidência. Se eu tiro um H daqui, sobra Bzão. Se eu tiro o H daqui, sobra Bzinho. E você põe um H como termo comum aqui em evidência. Todos os dois estão dividindo por 2. É só juntar as frações. Muito lindo, bonito, divertido. Bora lá fazer uns exemplinhos então para fechar a paradinha. A altura de um retângulo é 2, o seu perímetro é 18. Qual é a área desse retângulo? Então, olha que bonito. A altura é 2, eu não sei a base, mas eu sei que aqui é x, porque é um retângulo, e aqui. Se eu somar tudo isso, dá 18. Ou seja, 2x mais 4 é 18. Joga o 4, aqui esse 4 safadinho, joga ele para o outro lado, ele vai subtrair. Vai ficar 2x é 18 menos 4. 2x é 14. X, então, é 14 por 2, que dá 7. Lembra de que está multiplicando, passa dividindo. Pronto. Qual é a área do retângulo, então? Base vezes altura, 2 vezes 7, 14. É muito bonito, emocionante, pessoal. Ama. Lindo, lindo, lindo. Amo de paixão. Calcule a área da região sombreada. Ai, meu Deus do céu, já dá aquele frio no bucho. Recruta! Não faça isso, menino. Mas olha que facinho. 6. Aqui é 4. Aqui é 3, 2. A área do triângulo maior, esse M é o melhor do retângulo maior, eu fiz em mão. É 6 vezes 4. A área do triângulo pequeno, ou melhor, do retângulo pequeno, a gente vai fazer, que é 3 vezes 2. Então, a área que sobra é eu retirar esse aqui. É como se eu fizesse um recorte do pequenininho em relação ao grande. 24 menos 6 dá 18 metros quadrados. Quando tem área, região sombreada, gente, vamos acostumar em recortar a figura. É como se eu tivesse um papel todo cinza e eu fizesse um recorte de 2 por 3. Eu tirei 24 de 6, que dá 18. Olha, bonito, emocionante.
Calcule a área de novo da região sombreada. Ai, meu Deus. Cara, tem várias formas de fazer isso aqui. Você poderia tranquilamente fazer um risco aqui no meio, ó. Poderia. E você achar a área dos dois paralelogramos e somar. Isso é uma opção, né? Tem várias, ó. Ou a gente poderia também fazer o seguinte, né? Isso aqui é uma opção, né? Ou a gente poderia simplesmente fazer o seguinte, ó, fazer esse recorte, parece um foguetinho agora. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, que vocês estão vendo, e vou jogar ele para cá, ó. Como é que faz a área disso? É a base, que é 12, vezes a altura, que é 8, que dá 8 vezes 12, 96. Se tivesse fazendo daquele jeito, você faria 12 vezes 4, que dá 48, e 12 vezes 4, que dá 48. A área do paralelogramo também daria certo daquele jeito. Bom, calcule a área do losango. Olha o losango. Aqui ele tem 4 metros, aqui ele tem 2,5 metros. Aqui, então, a gente sabe que tem 4 metros também, porque o losango é uma figura bonitinha que tem as mesmas medidas, tá? Mas isso aí já está na figura. Vamos lá calcular a área do losango. Se eu fizer um corte aqui, bonitinho, você sabe então que a diagonal maior é 8 e a diagonal menor é 2,5. Então pronto, gente, ó, só o detonation. Né? É diagonal maior, que é 8 vezes 2,5 dividido por 2. Se você quiser simplificar aqui, ó, 8 por 2 dá 4. 4 vezes 2,5 dá 10. Não é legal? Não é bonito? Então, gente, eu estou recordando das áreas, acredito que vocês já lembrem, já conheçam, mas vale a pena a gente fazer uns exercíciozinhos, tá? E vocês também, não fica só assistindo não, cara. Pega um livro lá e vai fazer uns exercícios, vai se divertir com esse negócio. Calcule a área da figura a seguir. Tá aí a figura. Olha que bonito. A, B, C, D. Aqui é M, aqui é 5, aqui é 3, aqui é 7. Esse triângulo retângulo que vocês estão vendo aqui, eu vou usar para calcular a altura. Eu já sei que a resposta é 4, mas para os infiéis, vamos fazer aqui, usar o teorema de Pitágoras, tudo, que o quadrado da hipotenusa é h ao quadrado, que é um cateto, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto. Pô, safadinho, 25 menos 19 dá 16, e a raiz de 16 é 4. Mas, de novo, gente, 3, 4 e 5 formam uma tríade. Quem não viu o outro vídeo, vê aí, eu vou deixar depois lá no finalzinho do vídeo, vai ter o linkzinho. Para fazer então, pega a base que é 10 e multiplica pela altura que é 4, que dá 40 metros quadrados. Beleza, gente boa, não é tranquilo? Calcule a área da região sombreada com medida em centímetros. Então tá aqui, ó. Eita lasqueira! Mas, gente, é muito fácil. Primeiro você pensa que a figura em questão ao todo é um retângulo. Se eu fizer a área do retângulo grande, que é base vezes altura, quanto que vale a base? Olha direitinho aqui, tá? Cuidado, é pegadinha não aqui, ó. Mas eu tenho 5, 6, 7. A altura é quanto? 4. Então, a área do retângulo principal é 7 vezes 4, que é 28. Cada retângulozinho, ou melhor, cada quadradinho aqui, por aqui dá para a gente notar que é 1, esse aqui vale 1, aqui também tem área 1, e esse aqui tem área 1. Eu vou recortar, é como se eu fizesse uma caixa de sapatos aí, né? Ou uma tampa para uma caixa, não sei. Mas eu vou recortar 1 centímetro de cada um centímetro quadrado de cada um desses quadradinhos. Ou seja, se você faz 1 ao quadrado, vai dar 1, é a área de cada quadradinho. Quem que vai ser a área da região que sobra? É os 28 que eu já tinha, menos 4 vezes 1, né? Porque eu tenho 4 quadradinhos de tamanho 1. Então, 28 menos 4 vai dar 24. Então, compor área, destruir área, montar, fazer recortes, cara, é muito legal. Né? A brincadeira é essa mesmo, tá? Da destruição completa e restrita. Mais 2 exemplinhos para encerrar. Olha a área da região sombreada, com medida em centímetros. É sombreada, né? 3, 3, 3. Esse lado aqui vale 5, 5, 5. Obviamente, o outro lado que não tem, a gente vai completar com x, x, x.
Se a gente soubesse o X, ah, meu Deus, o que é que eu faço? Cara, olha aqui, safadinho. Se você lembrou dos outros vídeos, se você assistiu os outros vídeos, você sabe que X é igual a 4. Porque isso aqui é um triângulo retângulo. Hipotenusa vale 5. Um cateto vale 3 e o outro, obviamente, vale 4. 3, 4 e 5. Para os infiéis, olha aí, ó. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 25 menos 9, 16. Aí 16 é 4. Eu já sabia. Lá, lá, lá. Seu peste. Tem que estudar, moçada. Quanto mais exercício fizer, mais fera vocês vão ficar. Agora, vamos lá. Eu já sei que esse quadradão grande, como x é 4, esse lado inteiro aqui é 7. Se eu quero achar a área de tudo isso aqui, eu vou fazer 7 ao quadrado, que é 49. E agora vocês estão vendo que eu vou retirar a parte branca, ou seja, eu vou retirar esse quadrado aqui, ó. Tá? Se vocês quisessem fazer 3 vezes 4, 12, você vai multiplicar aqui e tal. E achar também, pega os 4 triângulos que estão aqui e também dá certo. Mas ó, eu fiz assim, ó, peguei a área do quadrado pequeno, que 5 ao quadrado dá 25. E aí você faz 49, que é o quadrado grande, menos 25, que é o quadrado pequeno, que vai dar 24. Ah, professor, eu queria fazer aquela parada do triângulo. Você pode fazer a parada do triângulo, ó. Você faz a área do triângulo, que é 3 vezes 4, que é 12 dividido por 2, que vai dar 6. Como são 4 triângulos desses, dá 24. Tá vendo? Então não tem problema, gente, não tem problema. Você pode fazer, pode fazer de um jeito ou do outro. Tá? Mas brinquem com esse negócio de composição. Compõe, descompõe, retira, corta, requadra, faz os negócios tudinho. Para encerrar a paradinha aqui, vou dar uma apagada aqui nesse 7, que deu uma bagunçada. Calcular a área da figura com medida em centímetro. Ai, meu Deus. Ixi, que diabo é isso? 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono, mas tá. Tem as medidas. Aqui é 4, aqui é 9, aqui é 8. Perfeito, gente. Se vocês fizerem um recorte aqui, é 12. Ó. Faz um recorte aqui. Vocês estão vendo que tem um... Esse tamanho é 4, obviamente aqui é 4. Aqui é 12. Então, eu tenho duas figuras. Eu tenho um retângulo e tenho um trapézio. Para fazer a área do retângulo, você faz 4 vezes 12, que dá 48. Para fazer a área do trapézio, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aí você vai ter 12 mais 9 vezes 4 dividido por 2. Certo? 4 dividido por 2, ó, para os infiéis aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2. E 12 mais 9 vai dar 21. E 21 vezes 2 é 42. Então, olha só, faltou agora somar as duas áreas, 48 com 42, que dá 90 centímetros quadrados. O cara fala, professor, podia ter cortado aqui? Podia. Você tem como achar os negócios? Tem, aqui é 9, aqui vai dar 3. Você tem condição de achar. Isso aqui é 3, ó, aqui é 9. Então dava para fazer de outro jeito. Dá para fazer de outro jeito, sim, mas a resposta tem que dar a mesma coisa. Então, gente boa, espero que vocês tenham gostado. Fizemos as áreas das principais figuras, né, dos quadriláteros. Vale a pena, gente, vale muito a pena você se dedicar, você tirar um tempo para resolver exercício, para ficar mais fera nesse negócio. Com certeza vocês já ouviram aquele ditado que o tamanho do sucesso é medido por aquilo que você sacrificou para atingir. Então, às vezes, para um pouco de mexer com o celular, de ficar só no celular e tal, e jogando e outras coisas, e dedica um tempo aos exercícios que o sucesso vai vir, tá bom? Então é isso. Espero que vocês continuem bem, fiquem com Deus e até a próxima.